Lembrando que são perguntas enviadas por jornalistas que cobrem o clube. Rogério, boa noite. Vamos começar com a pergunta do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. Parabéns pela excelente partida. Qual a importância de conseguir essa vantagem logo na primeira partida da semifinal, em um momento que você começa a ter alguns desfalques e uma maratona, inclusive com altitude? É importante porque nós temos, a Libertadores intercalada ao Campeonato Carioca, não decide a vaga, mas é um bom indício, para conseguir chegar à final. Eu acho que isso é fruto do que a gente começou o ano, fazendo uma pré-temporada com alguns jogadores, colocando a base para jogar praticamente os primeiros jogos, inserindo alguns jogadores que tinham menos minutos no ano passado, para também começar a jogar durante o campeonato, até que a equipe que vinha treinando em separado pôde jogar 2 ou 3 partidas do Campeonato Carioca, paralelo a isso jogando a Libertadores. Então essa variação, essa rotatividade, esse planejamento no começo do ano, mesmo com a perda momentânea, por exemplo, do Gerson, que desfalca a gente no próximo jogo, infelizmente não vai estar junto com a gente no próximo jogo, mas vai deixando os jogadores com, primeiro, desejo de jogar, condição boa física. Hoje a gente conseguiu segurar alguns jogadores, o exemplo do Felipe e do Gabriel, que ficaram treinando hoje pela manhã lá no CT. Ajuda bastante a gente ter o time mais inteiro para os jogos importantes, como foi no caso hoje, fisicamente inteiro, independente de quem sejam os jogadores, independente de nomes. Pergunta do Gustavo Garcia, do GE. Boa noite, Ceni. Eu gostaria de perguntar sobre a situação do Gerson, que acabou não sendo relacionado para o jogo de hoje. Ele realmente está de fora da partida contra a LDU por lesão? Como você espera armar o time sem ele? O Gerson tem um edema na posterior da coxa. Para essa partida ele não vai estar presente com a gente, poderia até aqui, deixar para o departamento médico te responder, detalhar, mas uma lesão leve, eu acredito que em breve ele possa estar junto com a gente de novo. É um jogador no estilo de jogo que é difícil você substituir, mas nós temos jogadores que hoje trabalharam, mostraram, nós seguramos o Diego também, nós vamos achar uma maneira, analisar bem a LDU, como a gente já vem fazendo, e vamos achar uma maneira para, diferentemente da maneira que ele joga, mas alguém que possa fazer a função necessária para a gente fazer um bom jogo no Equador. Pergunta do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Ceni, boa noite. O Pedro vem se firmando. Você admite que ele possa virar titular? O Pedro, para mim, é titular. O futebol, aquele futebol dos 11, já acabou faz tempo. Aquele dos 11 caras que jogavam todos os jogos, aquilo... Numa temporada de 70, 75 jogos, você pode ter certeza, o Pedro ele é titular. E te digo mais que dos últimos 3 jogos ele jogou 90 minutos em 2. Então, para você ter uma ideia, eu considero o Pedro, não pelos gols de hoje, mas pelo talento que ele tem, independente dos 3 gols que fizeram hoje. Claro que os 3 gols sempre reforçam esse tipo de pergunta, mas eu considero o Pedro como um jogador titular e importantíssimo para o Flamengo. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Boa noite e parabéns pela vitória. Mais uma importante partida de jogadores que costumam ser opção. O que isso transmite de confiança em termos de elenco em um mês intenso de muitos jogos? A gente, em determinados momentos, vai fazer trocas, vai fazer alterações de um jogo para outro, vai jogar com uma equipe mesclada e vai conseguir bons resultados. Eu acho que isso é importante para jogadores, por exemplo, como o Michael, Vitinho, que vinham jogando menos. O Michael hoje fez 2 jogadas com assistência para gol. Observar alguns jovens, como o Hugo, por exemplo, que entrou hoje, o João, que fez uma boa partida, Mateuzinho vem jogando mais, René vem jogando mais. Eu acho que só serve para que eles tenham um ritmo de jogo e no momento em que a gente precisar, eles estejam prontos para fazer bons jogos como fizeram no dia de hoje. Pergunta do Guido Nunes, da TV Globo.
Rogério, desde 2019, o torcedor do Flamengo está acostumado a ver a dupla Bruno Henrique e Gabi aparecendo com destaque nos números de gols e assistências. Agora, o time considerado reserva também tem uma dupla entrosada, Michael e Pedro. Qual a explicação para eles estarem dando tão certo juntos nessa temporada? Bom, eu repito, para mim eu não tenho essa palavra reserva, a cada vez são 11 que entram, raramente eu repito 100% a equipe. O Michael cresceu nos últimos jogos, né? Conseguiu fazer boas jogadas em alguns jogos. O Michael também se apresentou mais cedo para poder iniciar o Campeonato Carioca, porque ele teve pouco tempo no ano passado. Com isso vai ganhando confiança. O Pedro já está acostumadíssimo, apesar de ser hoje, se eu não me engano, a primeira vez que ele faz 3 gols pelo Flamengo, né? Se eu não me engano, é seu primeiro hat-trick pelo Flamengo, mas é um jogador que já é acostumado a essa função. Treinamento, repetição, a gente faz muito treino e eles estão sempre juntos, ajuda. E o Michael hoje, curiosamente, fez melhores jogadas pelo lado direito, onde ele tem cruzamento melhor, por causa da perna boa, até do que o lado esquerdo. Então, eles têm entrosamento natural do dia a dia do treinamento. Pergunta do João Pedro Granete, da Coluna do Fla. Boa noite, Rogério. Mesmo com poucos minutos em campo, a Arrascaeta distribuiu bons passes e deu uma assistência para o Pedro. Gostaria que analisasse o momento do jogador e a importância do camisa 14 dentro do esquema da equipe. Análise que eu sei que é debatida e feita quase todos os dias pela imprensa de maneira geral, né? Para nós, eu já falei em outras oportunidades, é um jogador inteligentíssimo, tecnicamente diferenciado. Por isso a gente cuida tanto, né, desses jogadores. Botei um pouco 20 minutos, achei ele para jogar hoje, para tê-lo já em melhores condições para o jogo de terça-feira. É um jogador imprescindível, importantíssimo, assim como tantos outros. E ele, com pouco espaço, com espaço pequeno, ele consegue tirar sempre um coelho da cartola. Vem sendo decisivo. Hoje não fez gol, mas deu a última assistência para o terceiro gol do Pedro, que fechou a partida. A última pergunta é da Luciana Zogaib, da Rádio Ferge. Rogério, boa noite. O time vinha levando gols em todos os jogos e hoje saiu ileso. O Diego Alves teve papel importante, mas que outro aspecto positivo você destacaria no sistema defensivo? Eu acho que apesar de nós termos sofrido mais chutes a gol do que nos últimos jogos, hoje o Diego fez 3 ou 4 boas defesas, uma especial no primeiro tempo, uma que o Aleph saiu cara a cara, bateu, fez uma grande defesa, mas eu acho que o Gustavo foi muito bem no dia de hoje, acho que fez uma partida segura. O Arão se colocou à disposição, era um dos jogadores que eu ia segurar para descansar, porque ele já jogou, vem jogando semana a semana, mas se colocou à disposição, estava um pouco mais inteiro do que o Bruno. Depois ele tomou uma pancadinha na perna, nada que preocupe para o próximo jogo, mas eu preferi tirá-lo e já dá também um pouco de ritmo para o Bruno, né? Foram bem, o Hugo marcou bem, jogamos com 2 volantes não tão avançados, né? O Hugo e o João, uma proteção um pouco melhor, mas mesmo assim sofremos algumas finalizações, algumas bolas por dentro que nós temos que melhorar, isso na hora da pressão, da marcação. Mas bom que o Diego trabalhou, fez um grande jogo, mais uma vez, né? Contra o Palmeiras, já deu um título pra gente na disputa de pênaltis, hoje fez mais um grande jogo. É importante, é ruim, não é bom quando o goleiro aparece pouco, mas quando aparece bem, também valoriza. Mas eu acho que fizemos uma boa partida defensiva e conseguimos zerar numa noite. Eu acho que isso é bom porque traz confiança sempre para jogos importantes que vêm a seguir. Muito obrigada e parabéns pela vitória.